Boa noite a todos. Estamos aí iniciando nossa segunda live do segunda etapa de lives, vamos dizer assim. Isso não foi programado, uma ideia minha. Então, vamos tentar seguir nessa linha de raciocínio aí. Então, senhores, muito boa noite a todos que estão presentes aí no momento. Estamos aí, então, nessa nossa live do segundo ponto do NIST, que nós vamos abordar aí, que vai ser com o tema proteger, né? Já vamos apresentar aí na sequência. O COPTEI, então, é uma iniciativa de várias empresas de norte a sul do Brasil, vamos dizer. Temos colegas de Fortaleza até aqui o sul do Brasil, né? Então, está de norte a sul, né? Com um novo membro também participando agora, que é o Antônio. Né? O Ítalo aí presente conosco, que conduziu muito bem a apresentação da semana passada, que foi sobre o primeiro item. E o foco do COPTI é disseminação de conhecimento, né? Produção de conteúdo, de materiais, promoção de lives, tudo com foco na parte de segurança da informação, principalmente, né? E conscientizar quanto ao uso correto, né, adequado da tecnologia e dos recursos tecnológicos que nós e nossas empresas, nossos clientes também utilizam. O que nós utilizamos como base para produzir o nosso material e nosso conteúdo? A gente utiliza os materiais do Syscontrol, que as 15 primeiras lives que nós realizamos foi com base em todo o conteúdo do Syscontrol, e o NIST, né, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, Instituto Americano, a nossa ABNT, né, basicamente, onde ele tem o framework de cibersegurança, tá, que é o que vai ser abordado, então, nas próximas 5 lives. Hoje, nós vamos tratar do segundo item, que é o proteger. Esse framework, na verdade, o que ele trata? Ele aponta vamos dizer assim, os critérios fundamentais que as empresas precisam adotar, né, de medidas para manter o seu ambiente tecnológico protegido e seguro. Né? O identificar, ele consiste em desenvolver e implementar métodos que você identifique todos os ativos tecnológicos da sua empresa, todos os recursos tecnológicos que gerenciam, armazenam, manipulam dados. Vamos dizer, resumidamente, é um inventário tecnológico do seu ambiente. Né? Porque a gente sempre diz, você não tem como você proteger algo que você não conhece, que você tem dentro da sua empresa. Né? Como você vai aplicar medidas de proteção e de segurança em um dispositivo que você não sabe se está dentro da sua rede ou não. Né? O segundo item, que é o proteger, que vai ser tratado hoje, ele trata exatamente nisso. São procedimentos, métodos, né, e ferramentas que você adota para proteger o seu ambiente tecnológico, né, para garantir que a sua informação, o seu ativo, o seu bem, né, esteja com as proteções, vai ficar meio redundante, mas basicamente estejam protegidos, né, para evitar aí falhas ou incidentes cibernéticos. O terceiro ponto, detectar, ele vai abordar ferramentas ativas ali para você detectar falhas e vulnerabilidades no seu ambiente, para que você possa, né, também estar sabendo o que ocorre dentro da sua estrutura, seu ambiente de TI. O responder são políticas, ou basicamente um plano, né, de resposta a incidentes. Vamos dizer assim, não necessariamente resposta a incidentes, mas é você saber o que fazer caso ocorra algum incidente de segurança, algum problema cibernético. O que eu faço? Né? Que ação eu vou tomar? Sofri um ataque de ransomware. Beleza, o que eu vou fazer agora? Né? Para quem eu vou ligar? Quem eu vou chamar? Para quem eu preciso reportar? Tá? E o recuperar, o último item, a gente sempre resume com o nosso backup, né? O recuperar, então já está em último, o backup também é a única coisa que realmente salva e protege nossas informações é o backup. Então, o recuperar, né, o recover, é você conseguir, são métodos, no caso, a serem desenvolvidos que você consiga voltar à sua estrutura ou restaurar o seu ambiente, né, ao estado que estava, minimizando aí falhas, né, possíveis perdas, né, ou problemas cibernéticos aí, devido a um incidente. Bem, Ítalo, quer complementar algo falando sobre Quero o sim. primeiro ponto? Um ponto muito importante é você sempre vai encontrar esses frameworks, seja de segurança de informação, né, de gestão empresarial, na forma circular, né, que ele é um ciclo de vida, na verdade. Então ele não termina, terminou na recuperação, não, a gente vai identificar novamente, nós vamos proteger novamente, nós vamos detectar. Então, todas essas etapas que o Henrique falou, elas não são feitas uma única vez e tá tudo pronto, tudo bonito, né? Garantimos a segurança da informação. Esse ciclo de vida constante, e por isso você sempre vai ver essas imagens nesse formato aí de ciclo de vida mesmo,
esse formatinho redondo que é para já ficar na mente que você nunca vai terminar, vai sempre ter esse movimento aí de continuidade. Acho que é isso, Henrique. Não, perfeito, perfeito. É exatamente, porque você sempre vai adotar ou aderir a novos recursos tecnológicos para a empresa, né? Novos equipamentos, novos funcionários, vai ter mudança muitas vezes do escopo do negócio, então tu vai precisar mudar, fazer alterações, fazer ajustes ou melhorias. Então, sim, você vai sempre ter que estar revisando esse material. Então, ele é um acompanhamento contínuo, na verdade, né? Então, não é algo que você vai lá, instala, implanta, vira as costas e, ó, tá pronto. Não, você precisa dar uma continuidade nesses planos, né? Então, é assim que tu vai garantir realmente a segurança. E avançando, então, senhores, nosso segundo ponto, então, é o proteger, né? Exatamente o que é o resumo do proteger. É desenvolver e implementar as medidas de segurança adequadas para garantir a entrega dos serviços. Então, entrega dos serviços a gente entende que é o uso da tecnologia, é o uso dos seus recursos tecnológicos. Então, você tem que garantir que eles estejam funcionando para poder atuar da maneira correta, que seu ambiente esteja fluindo, vamos dizer assim, que você consiga utilizar o seu RP, consiga utilizar os seus dados, não perca o acesso às suas informações e tudo mais. Vamos dizer assim, desmembrando o item proteger, tá? Ele vai ter 6 pontos ali que a gente pode tratar hoje. Eu resumi um pouquinho ele para apresentar para vocês. O primeiro item, vamos dizer, ele vai tratar na parte da gerenciamento de acesso aos ativos. Basicamente, é você ter um registro de cada funcionário, cada colaborador que vai acessar a tua informação. Você tem que ter uma gerência, você tem que saber quem são, ou quais são as pessoas, os colaboradores ou terceiros, né, que acessam, usam ou manipulam os dados dentro da sua empresa. É fundamental você ter esse controle. Como você vai auditar, ou saber quem mexeu em tal coisa, né, em tal item, em tal dado, fez tal alteração, né? Então, você precisa ter políticas dessa, implementar recursos que você gerencie esses acessos. Segundo item, proteger os dados confidenciais. Então, onde você armazena esses dados, né? A parte da gestão da sua estrutura organizacional ali. É armazenado num local de livre acesso a todo e qualquer funcionário, qualquer colaborador. Né? Como é que você está protegendo o seu ambiente nesse sentido? Então, você tem que ter servidor devidamente configurado, a questão de dados tem que estar armazenado em local seguro, protegido, criptografado, com os controles de acesso, né, devidamente atribuídos. Backups regulares. Então, faça backup. Você precisa ter backup da sua estrutura. Então, na apresentação que a gente fala sobre backup, a gente sempre diz, cara, faça backup. Você precisa ter. Isso é um ponto, uma vez conversando com um professor da universidade aqui próxima, ele mencionou, cara, backup é uma coisa tão básica que a gente nem tem que tratar sobre isso, cara, tipo, né, perguntar, poxa, você tem backup? Cara, isso é algo hoje quase que não é, não é tão, é meio descabido, assim, hoje tu chegar para alguém e perguntar se tu tem backup, cara, isso é uma coisa muito fundamental e básica. Me corrijam aí, participe, pessoal, só Tá brincando um corretíssimo, pouquinho, Henrique. mas como é que você precisa ter uma proteção. O backup ele é algo fundamental hoje para garantir a proteção da sua informação, né? E é um assunto bem extenso, se a gente puxar aqui e começar a falar de backup, vai longe. Mas eu gosto de falar porque tem vários detalhezinhos ali legais. A proteção dos seus dispositivos. Tá? Isso, na verdade, é você ter recursos, vamos dizer, ativos físicos, no caso, que protejam o seu ambiente. Você tem um firewall dentro da sua rede, ter um storage, você ter, voltando à questão do backup, ter um local ali onde você possa armazenar os seus dados de maneira segura, né? Criptografar os seus dispositivos, certo? Vamos dar um exemplo ali do notebook, por exemplo, que o usuário utiliza externamente. Tá? Ele tem que usar o sistema operacional correto, por exemplo, que ele te permita você utilizar um recurso de criptografia. Eu mencionei isso porque a versão Home, por exemplo, do Windows não te permite usar o BitLocker. Aí você tem que usar um software de terceiro. A versão Pro já permite. Então você consegue ativar o BitLocker, que é um recurso de criptografia do sistema operacional, que se é removido o disco do Note, você não vai conseguir ter acesso àquelas informações sem ter a chave para poder liberar. Então, só dei um exemplo bem rápido, bem básico aqui. Mas isso acontece. Rouba ou perde algum equipamento, né, ou N questões aí. Então, você tem que ter essas proteções aí também, né, bem devidamente configuradas. Gestão de vulnerabilidades. Vamos tocar no assunto dos patches.
né? Isso é exatamente a parte de gestão de atualizações. É você manter uma política de atualização dos seus equipamentos, né? Os PETs, como a gente costuma sempre tratar, eles tapam as brechas de segurança, as vulnerabilidades que tem em todo o software. Nas palestras que nós demos sobre segurança, recentemente, a gente gosta de citar o caso que teve em 2017, lá do WannaCry. Não sei se os colegas recordam daquela situação. Isso foi em 2017, que o WannaCry teve um impacto mundial aí, né? E ele explorou exatamente uma brecha de segurança que a Microsoft lançou a atualização em março de 2017, e o ataque foi em maio. E o ataque foi crítico, assim, ao redor do mundo. Mas, tipo, a atualização estava disponível 2 meses antes, né? Por que as empresas não atualizaram seus equipamentos? Então, eu gosto de usar isso como exemplo do porquê é importante você ter uma política, né, ou ferramentas aí de gestão de atualizações. E o último item é a parte do treinamento, o nosso usuário. Não adianta muitas vezes você investir em recursos tecnológicos, você investir em equipamentos de proteção, firewall, né, N outras soluções, mas se o teu usuário não está ciente ou não está capacitado a utilizar os recursos. Tem um meme que eu não coloquei ainda nos slides, mas na hora eu vou trazer. Eu gosto sempre de citar esse, que é, os colegas já devem ter visto, aquele ringue, onde o cara está anunciando lá que neste canto nós temos N recursos tecnológicos, firewall, CIEM, VPN, e deste outro nós temos o Dave, que é o nosso usuário. Então, às vezes, não adianta você investir em grandes recursos tecnológicos de proteção, segurança, se você não treina o seu usuário, né, a cuidar um phishing, por exemplo. Né? Então, essa parte de treinamento e capacitação, ela é um dos pontos fundamentais para te garantir a segurança do teu ambiente. E está exatamente no item 2 do NIST, que é o proteger. Né? Então, você precisa ter uma política de treinamento, conscientização, teste de phishing, verificar se o teu usuário sabe como identificar, né, um e-mail de phishing lá, identificar se o link é fraudulento, enfim. Pessoal, eu falo rápido, não é que nem o nosso colega Guiral, acho que o Ítalo percebeu aí. Sim. Mas eu abordei aí os 6 pontos, eu vou abordar agora mais minuciosamente mais à frente, mas, por favor, comentem, participem aí comigo. Então, Henrique, eu gosto sempre de citar exemplos, né? Exemplos reais, exemplos que aconteceram recentemente, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Tá? Quando nós começamos ali com gerencia o acesso a ativos e informações, nós tivemos um caso recente do iFood, né? Onde um terceiro acessou dados que não deveria, tá? E fez alterações, né, dos nomes dos restaurantes para questões políticas. Então, olha o impacto que teve não ter um controle, né, de acesso, um controle de um permissionamento correto aí, né, de como deveria ter sido o impacto que teve para o iFood tudo isso. Então, é muito crítico, né? Uma coisa muito pequena poderia ter solucionado muito fácil e criou uma situação muito crítica que certamente envolveu muito dinheiro aí para o iFood. Né? Nós temos alguns outros casos também, assim, já de vivência mesmo, né? Pessoas que mudam de cargo, né? Muda de cargo, entra num cargo e depois entra para gerenciamento do próprio cargo. E as permissões delas não são alteradas. Então, ela consegue ali manipular, né, algumas ações que ela vai fazer ou não dentro do permissionamento dela. E também outro caso que eu acho muito importante, quando você falou de backup, né, e tudo isso, eu lembrei do caso do pendrive com informações da rainha, né, que foi perdido por um funcionário. Então, assim, olha que ponto chegamos, né? A gente pensa, pô, backup é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, e na Inglaterra, um funcionário da rainha perdeu informações de uma das mulheres mais importantes do planeta, né? Dessa forma. Então, corta-lhe a cabeça, né? temos muito a avançar e chega ali no final que você colocou, né? A gente avança com estrutura, mas certamente com treinamento. Você não pode perder o pendrive com dados da rainha, né? Por favor, né, gente? Então, a gente tem que começar a conscientizar as pessoas desse tipo de coisa através de maneira assim bem, né, descontraída,
porque vai entrando mesmo na mente das pessoas que a informação tem um valor muito alto para a gente tratar assim de qualquer maneira. Perfeito, então é isso aí, realmente. Eu ia trazer agora os outros itens mais desmembrados, assim, um pouquinho, e exatamente esse ponto que você mencionou. O primeiro item ali do ponto proteger do NIST, ele é a parte do gerenciamento de identidades, autenticação e controle de acesso. É exatamente o que você deu o exemplo do iFood. Né? É você ter o cadastro dos usuários, né, devidamente identificados, né? Acho que aquele usuário pertence a tal colaborador, né? E você ter a gestão sobre ele, a vida útil, o ciclo de vida desse usuário. O usuário foi admitido, eu preciso criar um usuário para ele. Não vou usar um usuário, emprestar, né, o meu usuário para ele poder utilizar. Né? E da mesma forma, quando ele é desligado. Quando ele é desligado, você precisa cortar o acesso desse usuário. Então, isso é importante também, aquela comunicação entre os setores, né? Tipo, o RH vai demitir um colaborador, me avisou 3 dias depois, sendo que ele ainda está dentro da empresa. Poxa, é um risco aí, né? Ele pode ir lá simplesmente apagar tudo. Só contribuindo, né, Henrique? Eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu aqui na cidade onde a gente mora, onde o cara, 2 anos depois, ainda tinha acesso às contas do banco da empresa que ele saiu. Nós estamos falando 2 anos depois. A sorte é que o funcionário, o colaborador, tinha uma ética boa. E ele tentou avisar para mudar a senha, que ele sabia decorar. Verdade. Então, acontece. Acontece, cara, e isso é gestão. Isso muitas vezes não é nem uma questão de tecnologia. Poxa, isso é administração mesmo, né? Mas, enfim, vamos avançar mais um pouquinho. A parte do acesso a ativos físicos. Entrem, né, condiz com o primeiro item. Então, tipo, você tem que ter uma credencial de acesso para poder usar esses recursos tecnológicos. Né? Você não tem... você precisa saber o usuário que está logando dentro da máquina, dentro de um AD, ou serviço de e-mail, ou o que for. Né? Você precisa garantir que esse acesso, né, cada usuário tenha o seu. Né? As partes do permissionamento, você mencionou também, Ítalo. Tipo, certamente esse dano que foi feito lá no iFood, ele tinha privilégios ali de acesso de alto nível, por exemplo, lá para poder alterar aqueles cadastros, por exemplo. Eu confesso que eu não acompanhei bem a notícia, mas, tipo, você precisa garantir o acesso aos recursos, né, com base na função de cada colaborador. Né? Você não vai dar as funções para alterar cadastros de um funcionário que você vai fazer lançamento de pedido, por exemplo. Né? Então, essa parte ela é fundamental ali para te fazer essa gestão. A parte da rede, né? Esse também é um ponto bem crítico, cara, que aí fala exatamente na parte da segmentação da rede, uso de acesso ao visitante. Conexão VPN é um item que a gente pode mencionar também, você tem uma conexão segura. Um dos maiores desafios que a gente teve nos últimos tempos foi justamente a questão do modelo híbrido. Você manda o colaborador para casa, mas como é que ele acessa o recurso da empresa? Né? Aí deu muitas falhas de segurança que a gente vê recentemente ainda. Um dos nossos grupos do WhatsApp surgiu aí semana passada, né, Antônio? Um colega que teve um servidor criptografado. Não foi você, né? Que pegou, era um cliente novo, parece que... Não fui eu. Mas lá no nosso grupo, lá, vira e mexe, tem uma... Exato. E aí, o que acontece? É aquela bendita porta 3389 aberta lá para o mundo, né, cara? Então, poxa, são medidas de segurança ali bem básicas, né? Vamos dizer assim. E um outro ponto, sempre que possível, implemente múltiplo fator de autenticação. Eu não confio apenas no usuário e senha. Ele é um fator ali que aumenta muito a tua segurança do acesso, né, aos teus recursos. Tá? Esse, então, vamos dizer, desmembrando ali cada um daqueles pontos, tá? Passando para o terceiro item, parte de conscientização. Então, novamente, é a parte de treinamento sobre segurança de informação. Treinem os colaboradores. Orientem eles quanto ao uso correto dos recursos. Né? Façam um teste de phishing dentro do ambiente, dentro dos seus colaboradores, para saber se eles sabem identificar o que é um e-mail com fraude, o que é um anexo. Eu mencionei essa semana para alguns dentro dos funcionários lá de uma empresa que eu estava. Quanto tempo que eles não fazem uma reciclagem sobre usar alguns recursos que eles têm? Às vezes são coisas básicas, funções bem simples ali, mas eles não sabem como fazer. Óbvio que eu não vou citar nomes, né? Mas, tipo, o que é um arquivo compactado? Como é que tu extrai um arquivo compactado? Quando não funciona, eu não consigo abrir o anexo. Beleza, tu tem que extrair o conteúdo para poder abrir o anexo. Isso é uma questão bem básica, não é só segurança. Mas, tipo, você usa um recurso, você precisa saber utilizar aquele recurso. Eu sei que eu desviei um pouquinho aqui, mas eu queria comentar isso.
Compreender responsabilidades. Quando você usa um recurso da empresa, seja um carro, seja um computador, qualquer ativo, qualquer bem da empresa, você tem as suas responsabilidades. No meio tecnológico não é diferente. Hoje você não tem algo tão tátil ali, né? O dado ele é algo virtual, mas, poxa, você tem que usar isso com responsabilidade. Né? Como você vai manipular aquele arquivo? Como você vai disponibilizar ele para alguém, por exemplo? Né? A parte de terceiros, muito fundamental, principalmente para nós que somos prestadores de serviço. Esse relacionamento que o teu cliente vai ter com alguém de fora, alguém externo, um parceiro, um cliente, um fornecedor ou algo que tem acesso dentro da empresa, né, em algum sistema, por exemplo, né, ele tem que ter suas responsabilidades, as funções ali muito bem estabelecidas com esse parceiro, né. As dos executivos. Os gestores da empresa também precisam estar cientes do que acontece. E muitas vezes acontece brechas por parte deles. Que, eu não quero usar múltiplo fator de autenticação, é muito complexo isso aí. Acaba dando uma brecha. Ou ele cede, passa o computador dele para um funcionário poder utilizar. Né? Então, isso acontece. E muitas vezes o privilégio de uso do usuário dele é muito superior ao de outro colaborador. Então, essa parte é importante também, eles estarem muito cientes disso. E o último item ali desse segundo ponto é os profissionais de TI, que seja interno, seja terceirizados, precisam também estar muito cientes e capacitados, né, a utilizar, a gerenciar, né, manipular esses recursos lá do cliente, fazer a devida manutenção, a gestão, né, e tudo mais. Senhores, com vocês. Eu falei muito, vou tomar um mate um pouco agora. Abra o microfone, não deixei o monólogo aí, não. E você sumiu. Eu falo rápido, já perceberam isso, né? Podem me cortar e podem pedir para diminuir um pouquinho qualquer coisa. É uma coisa que eu gosto sempre de frisar aqui com as pessoas aqui, com todo mundo que a gente conversa aqui em BH, com as pessoas que a gente tem oportunidade, tudo isso que nós vemos, estamos vendo, principalmente em relação às ferramentas que nós temos disponíveis para poder aplicar e garantir a segurança. Eu sempre falo, pessoal, a gente ouve muito problemas que igual teve do iFood, empresas grandes, mas isso também acontece em empresas pequenas. Né? Eu ouço muito, não, mas é o iFood, a minha empresa não tenho nada e tal, não precisa preocupar. Eu falo, meu amigo, não é mais se você vai ser atacado, a questão é quando você vai ser atacado. Então, desde o grande, muita gente fala, mas a empresa grande não. Nós, os pequenos também, as pequenas e médias empresas também precisam ter esse nível de consciência. E hoje existem ferramentas que garantem aí com um preço acessível, que permitem que a gente aplique essas ferramentas, essas soluções, né, nas pequenas empresas também, né, que é a grande maioria. E tem bots aí, robôs rodando a reviria aí no mundo procurando pequenas falhas de segurança. Então, é muito importante a conscientização dos pequenos, que não acontece só na empresa grande. Nas pequenas também estamos todos expostos da mesma maneira, né? Estamos todos conectados na internet, né? Basta isso. É verdade. E nessa parte de negócios, né, é importante que a gente não aloque todo o nosso tempo de um funcionário, né, para o operacional dele. Ele tem que ter o tempo para conscientização, ele tem que ter o tempo para realizar outras coisas, né, que nós temos muito essa cultura de alocar todo o tempo dele para o operacional, e isso acaba gerando muita despesa para a gente, porque ele não consegue se qualificar mais, ele não consegue se preparar, né, para uma série de outras demandas, como a de segurança de informação. Né? Se a gente tem um tempo dedicado para que ele se conscientize, para que ele treine um pouco de segurança da informação, a gente já consegue evitar muitos problemas. E como foi bem dito, a pequena, média empresa sofre demais com isso, ela só não consegue ainda perceber em alguns casos, né? Como nós falamos na primeira live também, tem grande dificuldade até de identificar os seus ativos, né? Então, acaba comprando licenças mais caras do que precisa, acaba tomando uma série de medidas pequenas que vão gerando esse prejuízo que a pessoa não consegue enxergar, né? O empreendedor não consegue enxergar que, de repente, poderia
ou estar com lucro melhor, ou às vezes até se destacando em relação aos seus concorrentes. Portanto, é importante a gente tocar nesse assunto também, principalmente alertar a pequena e média empresa de possibilidades de novos negócios e de melhorar seus negócios. Perfeito, perfeito. Aproveitando o gancho do Antônio, ele mencionar uma questão sobre o nosso foco, né, o foco da minha empresa também são pequenas e médias empresas, né? Modelo MSP, nós justamente atuamos mais com esse perfil ali de empresas. E uma coisa que a gente percebe muito é o prestador de serviço, a falta de experiência de alguns prestadores de serviço, vamos dizer assim, vou ser bem educado para falar nesse ponto. Muitas vezes o pessoal às vezes não tem o conhecimento, ou é um pouco mais limitado, ou por um orgulho próprio não quer buscar aprender, ou um terceiro, ou um parceiro para poder auxiliar, e acaba comprometendo a estrutura do cliente, né, da empresa. Então eles ficam reféns às vezes desses profissionais que não tenham a capacitação, não tenham uma especialização ali específica para poder tratar desse ponto. Falando realmente de exemplos, acho que não sei se eu mencionei na vez passada, mas teve uma situação de um cliente novo que me contratou, né, para cuidar da parte do backup deles, que eles sofreram um ataque que era muito besta, vou usar a palavra. Ele não tinha firewall, não tinha nenhuma estrutura, nada, nem um microtik lá, usando como firewall, por exemplo. Ele tinha uma DMZ configurada no buscador, no modem do provedor de internet, apontada para o servidor. E o acesso que o cliente fazia de fora no servidor era pela porta 3389. Então, exatamente aquela, né, Antônio? Quando vai ser atacado. Então, exatamente, caiu ali, deu aquelas várias tentativas lá que alguém de fora tentando invadir, e uma hora deu certo. Só que, poxa, isso é uma coisa... Tu criar uma DMZ ali, tu não saber fazer uma regra é complicado. Né? Mas não vamos aprofundar muito nesse ponto. Mas só para dar um exemplo aí, né? Às vezes tu tem um profissional realmente que entenda o que está fazendo, né? Bem, avançando, senhores, segurança de dados. Aqui, então, né, desenvolver, no caso, né, soluções que protejam as tuas informações, que é o que a gente sempre vem dizendo aí, que o dado é o bem mais precioso, né? De fato, a informação hoje das empresas é o bem mais precioso e é o foco, vamos dizer, da proteção hoje, né? E aí consiste no armazenamento, você armazenar esse dado num local seguro, né, manter ele num local, né, protegido, criptografado, seja armazenamento em nuvem, que você tenha um melhor controle de acesso, né, não file server, um storage, né, ou algo que você realmente mantenha ele protegido lá. Né? Não vou tocar de novo no assunto de backup, porque, né, tem que ter. O tráfego. Como você trafega essa informação? Né? Você trafega o dado de maneira segura? O uso de pendrive, como teve o vazamento ali que o Ítalo tinha mencionado. Né? Como que você transporta esse dado? Se você transporta ele pelo meio digital, você usa um serviço de e-mail eficiente e seguro, por exemplo, ou você tem aqueles servidores mais caseiros aí. Não vou citar nomes, de novo, mas às vezes você utiliza por preço, né? E não, né, pelo valor que te dá. Então, às vezes você quer contratar um serviço mais barato de e-mail, mas não te oferece nenhum tipo de proteção lá. E pode ocorrer aí algumas brechas e algumas interceptações, por exemplo. Mídias removíveis, então aqui realmente aborda a questão do pendrive, né? Se você vai utilizar, precisa utilizar um pendrive, um HD externo para transportar determinada informação, pelo menos use um recurso de criptografia dessa unidade, para evitar que você perca ela e acabe expondo esse conteúdo, né? Você tem que garantir a disponibilidade. Aí é um dos 3 pilares aí da segurança da informação, né? O dado tem que estar disponível, né, quando necessário. Então, você tem que manter ele no local onde você consiga acessar ele sempre que necessário, né? A integridade. Então, você tem que manter essa informação íntegra. Né? Você tem que ter medidas ali, adotar ferramentas de proteção dessa informação. Uma solução de DR, um endpoint ali seguro para evitar que você pegue um ransomware e criptografe todos os seus dados e corrompa todas as suas informações. Né? Então, esses aí são os itens que você precisa cuidar aí na parte de segurança de dados. Aqui é só um resumo, tá? Muitas vezes ele tem um conteúdo maior, eu só peguei os 5 itens ali para a gente poder tratar. Senhores, avanço para o próximo. Mais algum comentário sobre dados? Aí é a tua especialidade, né, Ítalo? Parte de segurança. Não, é verdade, essa é a minha especialidade. Eu acho até que eu nem vou começar, senão eu me empolgo com segurança de dados e acho que nem chega a ser o foco. Vamos continuar, a gente passa para a próxima. Perfeito. Senhores, então vamos lá. O quarto item, então,
é a parte de processos e procedimentos para proteção da informação. Parece que é meio repetitivo, mas são vários detalhezinhos que eles vão se complementando, né? Então, por exemplo, a configuração do ativo. Essa é a parte que vocês mencionaram sobre o uso vamos dizer, do recurso correto para a sua aplicação. É para te otimizar o uso dos recursos. Às vezes tu quer comprar um computador ultra mega power lá para botar na frente de um caixa, né? Por quê? Às vezes você pode utilizar esse equipamento certo ali. Claro que às vezes você acaba investindo mais barato em algo e não atende a sua necessidade, a sua demanda. Então, por isso que é importante você ter um profissional de TI para poder te orientar o que você precisa investir. Então, você tem que ter o equipamento configurado da maneira certa, né, da maneira adequada ali para você poder utilizar. A parte do software, né? Aqui vamos falar de licenciamento. Utilizem programas originais, né? Então, desde a questão da falha de segurança, quando você utiliza um software ilegal, que você tem que craquear o software, você vai deixar portas abertas, vai ter brechas de segurança, né? E até nas questões legais, você está aí infringindo uma lei, né, de propriedade intelectual. Você pode ser multado, processado, se você não utiliza um software devidamente licenciado. Você quer usar aquele software? Compre ele. Se você acha muito caro, utilize um software de terceiro, que seja open source, por exemplo. Né? Mas não cometa um crime, né? E Henrique, nessa parte eu gostaria de falar um pouco que antigamente era bem mais difícil, né? Nós tínhamos poucas possibilidades. Hoje a gente tem bastante alternativa em relação a softwares, né? Nós temos planos mais baratos, nós temos alternativas. Cliente meu, por um exemplo, que usava, né, os softwares da Microsoft, né? Não tinha condições de pagar pelo licenciamento. Nós optamos por um software similar aí, livre, né? Que tem alguns livres. Então, hoje em dia, a gente consegue saídas que são possíveis até para a pequena e média empresa de trabalhar com bastante tranquilidade em relação a software. É óbvio que não tem a mesma qualidade em alguns quesitos, mas com certeza deixa de ser o seu iPhone, mas nós vamos estar ali com, né, uma marca muito boa também, similar, né? Não vou ficar colocando marcas assim, mas hoje tem possibilidade sim de se trabalhar. Como você disse, um profissional de segurança da informação orientando bem, uma pessoa consegue montar uma estrutura adequada. Outro cliente também que eram 4 proprietários, né, abriram uma empresa com bastante dinheiro e eles também estavam né, munidos de computadores de alta performance para fazer coisa que eles não precisavam, né? Então, assim, acho que eles até conversaram comigo, pô, a gente quer fazer a melhor empresa, quer comprar tudo do melhor. Eu falei, ó, realmente, mas esse computador aí que você comprou, se você fosse editar vídeos, né, esse computador ele tá aí preparado para uma outra situação. Você não precisa de tudo isso. Né? Você gastou pelo menos 10 mil por computador que você não precisaria ter gasto. Né? E ninguém, por melhor que esteja a condição, não tá fácil para ninguém ficar jogando, né, 20, 30, 50 mil reais à toa. Então, é bem importante esses pontos. Show, perfeito, perfeito. Exatamente a otimização do uso dos recursos tecnológicos, né? Aí tu evita frustrações, tu aplica da maneira correta ali o investimento que você tem, o orçamento que você tem para aplicação, né? Mas tudo isso você precisa ter um profissional de TI para auxiliar, né, nesse uso, tá? Tanto que a questão do uso de recursos físicos, quanto a questão de licenciamento, principalmente, né? Gestão de backups. Senhores, backup, não. Acho que já falei muito sobre backup, né? Então, por favor, senhores, né, clientes, pessoal que estiver nos acompanhando aí depois, é fundamental que você tenha uma gestão de backup. Utilize ferramentas adequadas para isso. Não confundam armazenamento em nuvem com backup em nuvem. Muita gente acha que eu tenho uma conta do Dropbox e eu estou seguro, estou protegido. Não, não está. Armazenamento em nuvem é uma coisa, backup em nuvem é outra. Não vou falar muito, senão aqui a gente vai falar só de backup hoje. A parte do descarte dos dados. Como é que você vai descartar o seu dado depois? Vamos dizer, teve muitos anos atrás, teve um vazamento, uma grande empresa aí, que teve um descarte indevido ali de uma unidade de fita, que é unidade de armazenamento de backup, né? E aí, então, o dado não era
foi simplesmente descartado, jogado fora, alguém pegou aquela informação, teve acesso àqueles dados e acabou tendo um grande vazamento de informações. Isso aconteceu há alguns anos. Não vou aprofundar muito, mas, tipo, descarte da maneira certa. Vai botar fora um HD, destrói ele. Né? Então, né, você tem que ter um cuidado, você tem que evitar esses vazamentos aí. Antigamente se usava aquele explicador de papel, né? Se bem que voltou hoje, quando tinha um dado impresso, né? E o plano de resposta a incidentes, né? Saiba o que fazer quando ocorrer um incidente. Tenha isso mapeado, tenha um manual de procedimentos ali que você para você poder seguir quando ocorra. Né? Saiba, né, que ação você precisa tomar. Né? Esses são então os procedimentos que você consegue proteger as suas informações. O quinto item, senhores, manutenção. Esse aqui são basicamente 2 itens só. Tá? É manutenção e reparo de ativos, seja de maneira local, seja de maneira remota. Nós que somos prestadores de serviço, de novo, reforço, né? Nós normalmente utilizamos ferramentas que fazem essa gestão, esse controle de maneira remota para o cliente. Nós trabalhamos mais de maneira proativa, né? Então, a gente utiliza ferramentas, soluções, a qual a gente está monitorando, acompanhando e gerenciando o ambiente do cliente de maneira remota para, antes do cliente nos chamar, a gente já reparou, né, ou ao menos mitigou ali possíveis falhas ou possíveis erros ali. Então, a gente utiliza soluções para isso. Isso é muito importante, está muito especificado isso, né, bem, o cliente também muito ciente e os recursos certos que você está utilizando também. Né? Então, você tem ferramentas próprias para isso, para fazer esse tipo de manutenção e local, né, a pessoa que vai fazer essa manutenção, os procedimentos corretos que ele vai utilizar. Teve, acho que faz uns 10 anos, uma situação de um cliente, vou dizer um outro cliente que eu ganhei há muito tempo atrás, porque um profissional recolheu um computador do cliente para fazer uma manutenção, formatou a máquina, tá? E quando ele devolveu a máquina para o cliente, beleza, funcionou, só que um tempo depois apareceu o backup dos dados desse cliente e foi restaurado dentro de um terceiro, que era um usuário doméstico. E aí ele falou, olha, tem os dados aqui de uma empresa, tal. Poxa, que absurdo. Então, é um erro muito grosseiro, né? Mas é uma falha, é um vazamento de informações também. Imagina se tinha dados sigilosos bancários, mas isso faz muito tempo. Ainda assim é muito sério. Né? Então, tenha também um cuidado sobre a questão desse tipo de manutenção, né? Quando o equipamento vai sair dentro da empresa, né? E tudo mais. Essa parte eu acho que é bem o nosso core aí, né, Antônio? Você quer complementar algo aí sobre esse ponto também? Não, isso aqui é bem mais aqui o dia a dia, né? É muito importante que a gente também, enquanto fornecedores, sejamos transparentes com os nossos clientes, né? Mostre para eles, pessoal, olha, o nosso ciclo é esse, né? Os nossos colaboradores estão preparados para lidar para manipular esses equipamentos, né? Para que fiquem até mais tranquilos também, igual aqui na empresa mesmo. Nós temos aqui alguns procedimentos, né, de acesso ao hardware, né, para ter o cuidado de manusear ele da maneira correta para evitar qualquer tipo de vazamento, né, a política também, né, uma política de confidencialidade, um termo de confidencialidade, né, que nós temos aqui também com os nossos clientes, né, que não acessamos as informações, mas é muito importante, porque cada detalhe conta, né, para a gente garantir a segurança aí da informação nas empresas. Perfeito. E é importante também ter um profissional que registre também, ou internamente, né, ou um terceiro que registre essas manutenções, para você ter um histórico também da vida daquele ativo, para você prever futuras falhas, saber os procedimentos que foram feitos, ou ter isso documentado, isso também é muito importante. A parte de documentação de TI, né, ela é algo, às vezes não é algo tão aplicado, vamos dizer assim, por colegas, vamos botar entre aspas, né, que isso facilita muito para o cliente e para um futuro prestador de serviços também, né, se necessário. Bem, avançando para o final, senhores, tecnologia protetora. Essa é a tradução do NIST lá, tá? Então, são tecnologias, no caso, para proteger o seu ambiente. Então, vamos lá, registro de logs. É importante você ter um registro do que acontece dentro do seu ambiente. Um registro de controle de acesso, logs de acesso, por exemplo. Deixa eu voltar àquele ponto que eu mencionei daquele cliente, que teve aquele ataque lá, tá? Teve um microtik, acho que colegas aí trabalham com eles também. Tem umas regrinhas bem básicas que você consegue fazer lá para bloqueio de
de IPs, quando estão tentando acessar. O MikroTik é um dos que mais sofre ataque, vamos dizer assim. Eu criei uma regrinha bem básica lá para um cliente para ele bloquear IPs que estão escaneando lá as portas de acesso do MikroTik. Em 10 dias, tinha mais de 5.000 IPs bloqueados. Né? Então, tipo, é uma questão muito básica, mas para você saber que você está conectado, como nós falamos antes, né? Na internet você está sujeito a um ataque, a uma invasão. Então, e para você saber, né, se você está sofrendo um ataque, você precisa ter um registro disso para você poder consultar, saber de onde veio, onde, né, e tudo mais. A questão disso é o acesso à própria informação. Você tem um controle de acesso aos usuários para saber o que o usuário está acessando. Qual usuário que se conectou remotamente no equipamento. Qual o técnico que acessou remotamente para fazer a devida manutenção. Você tem esse controle desses acessos. Esses registros são muito importantes para você poder ter uma segurança também, né, e proteger o seu ambiente. De novo, voltando à parte das mídias, né? Criptografar unidades de mídias removíveis ou bloqueio o acesso ao USB. Esse, normalmente, bloqueio de dispositivos móveis, né, já é uma boa prática aplicada em muitas empresas. Né? Então, se você precisa utilizar uma mídia removível, criptográfica, que nem a gente mencionou antes, menos para evitar vazamentos, né? Ou você utilize outras soluções. Hoje em dia, a nuvem está sendo muito utilizada. Então, se você precisa transferir arquivos, pode utilizar, né, alternativas lá que você evitam o uso de pendrive, HDs. O uso essencial de recursos, né, como nós mencionamos antes também, utilizar os recursos ali da maneira, vamos dizer, da maneira correta, né, que atenda realmente às suas necessidades, que seja exatamente para aquela função ali que você vai precisar, né, para evitar gastos desnecessários, né, e afins. Então, isso é importante, você aplicar o recurso correto ali para a sua devida aplicação. Né. Utilizar recursos para proteger a sua rede, os dados que são trafegados. Firewall, fundamental hoje você proteger tudo que entra e sai da sua empresa, vamos dizer. Né, o controle de proxy para evitar o uso, o acesso ao conteúdo ali, informações. Né, e aqui a gente pode frisar também um pouco talvez um recurso de DLP, que é a proteção contra a perda de dados, né? Também é a tua especialidade aí, tudo, mas justamente para evitar, às vezes, que tu vá enviar uma informação, por exemplo, sigilosa via e-mail. Você tem hoje recursos, né, programas ou soluções, muitas vezes são pagas, todas são pagas, né? Mas para evitar que um determinado dado, uma determinada informação saia da empresa. Então, existe tecnologia para isso. Às vezes as empresas às vezes não saibam, ou às vezes não tem recursos para investir nessas soluções. Mas você consegue, sim, ter uma ferramenta que consiga bloquear que você envie o número de CPF por e-mail. O teu colaborador está lá enviando um CPF, um documento que conste o número de CPF lá dentro, e essa informação não pode sair dali. Então, existem ferramentas que conseguem fazer esse tipo de controle. Tá? Isso é fundamental aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o último item, o HA. Na verdade, isso é alta. Tá só HA ali, né? O que é o RA? Isso é a alta disponibilidade dos recursos. Então, é você ter, por exemplo, 2 links de internet. A internet é um ponto fundamental, não posso ficar sem internet, beleza. Tenha um controlador ali que faça um balance para você utilizar 2 links. Então, isso é o failover, que para nós é bem comum, né? Mas tenha um segundo link, tenha uma redundância. Os servidores, você tem uma replicação, por exemplo, trabalha com VM, ou clusters, se for um grande ambiente, né? Mas você tem essa alta disponibilidade dos recursos. Né? O uso dos ativos de TI é algo crítico, você tem que ter acesso a ele, e ele tem que estar disponível sempre que você precisar. Seja o acesso à internet, seja o ERP, seja o dado. Então, a alta disponibilidade é um dos pontos também de tecnologia aí fundamentais para garantir o acesso, né? E a segurança. Senhores, com vocês, algo mais para nós complementarmos? Chegando na nossa reta final aí. Eu vou na linha do que o Antônio falou, né? Ele falou da documentação, da importância da documentação. Nós que trabalhamos bastante com LGPD é primordial, né? Até para respeitar a lei. Mas além da documentação, é importante a gente nomear quem é o pai, né, de cada coisa, né? Quem é o pai de cada filho aí, porque não adianta vou fazer a gestão de backup, vou fazer, né, registro de logs e tal. Ah, eu preciso de um log para saber o que aconteceu. Quem que cuida disso? Ah, não sei. Ah, é alguém ali, é aqui. Ah, deu problema com backup, com o que eu falo agora? Ah, não sei. Ah, a licença do Windows venceu faz 6 meses. Quem que é o responsável? Ah, não sei. E quando eu falo assim de nomear, não é o nome da pessoa, né? Evidentemente é o cargo, né?
é o terceiro, no caso aí da manutenção, as nossas empresas, mas isso tem que estar de fácil acesso, né, para a alta gestão, para que ela saiba quem é o responsável por cada coisa, porque na hora do problema, né, se não tiver documentado, um joga para o outro, né, a gente que vive a prática sabe como é, na hora que a coisa acontece, se não tiver bem documentado que a pessoa é culpada, não, sou inocente. Né? O problema é de outro, quem cuida da licença é outro, quem cuida disso aqui não sou eu, né? E não sou eu que deveria ver o backup, não sou eu que faço a gestão de software. Então, essa documentação que é muito subestimada, né, resolve muito problema, e a partir do momento que ela funciona dentro da empresa, o responsável fica com receio de negligenciar, né, as suas responsabilidades, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, vão chegar nele. Então, é bem efetivo para a parte prática, para o funcionamento de tudo isso que a gente falou. Senhores, hoje os recursos tecnológicos estão aí, todas as empresas hoje são empresas de dados, vamos dizer assim, né? E é fundamental você adotar essas políticas aí para proteger, né, esse bem, o dado, né, o patrimônio aí. Então, esses itens que a gente abordou hoje são alguns pontos, né? Te deu alguns exemplos, e os colegas contribuíram com alguns exemplos também que vem acontecendo, que, poxa, às vezes, o caso da rainha lá, poxa, se tivesse ao menos usado o recurso ali, que seja o BitLocker lá, criptografa aquele pendrive, cara. Tu ia minimizar muito aí esse vazamento, por exemplo, né? Então, assim, são pontos para nós, muitos deles são básicos, né? Nós que somos da área técnica é algo simples, às vezes para o gestor parece que é algo muito complexo, mas uma das ideias nossas aqui é justamente transmitir isso de maneira mais clara, mais simples. Espero que tenha sido assim para quem vai acompanhar depois, né? Mas, senhores, o dado é hoje sim, de fato, algo fundamental aí, né? O uso de recursos tecnológicos é indispensável para toda e qualquer empresa, seja para nós, seja para estudar, seja para uma grande corporação, escritório de advocacia, hoje o N, né, áreas e N perfis aí. Então você precisa proteger esse dado, porque tem um ponto que eu até queria ter mencionado antes, mas independente do tamanho da empresa, a credibilidade é algo que fica vulnerável quando você não adota certas medidas, né? Se você é uma pequena empresa, às vezes o teu impacto no teu nome, que você demorou aí 20 anos hoje para poder estruturar, e você às vezes não adotar uma medida tão simples ali, tão básica, né? Você vai vazar aí, vai ser comprometer a tua segurança por não utilizar um firewall ou não ter algumas políticas corretas, e aí você vai acabar botando fora aí toda a tua credibilidade, né? Como é que você vai captar clientes ou, né, enfim. Isso é uma coisa que eu queria comentar, Henrique, antes, quando a gente conversou um pouquinho sobre o caso do iFood. Minha empresa é menor, minha empresa não sofre o risco de um ataque desses. Não só sofre o risco de um ataque desses, como o iFood é grande demais para a marca ser tão queimada a ponto de fechar. O pequeno não. O pequeno pode queimar tanto a própria marca que ele leve ele ao encerramento das atividades. E já aconteceu. E não foi uma nem duas vezes, né? Todos Guilherme, nós conhecemos casos. Nesse caso mesmo, né, o terceiro muito provavelmente faliu, né? A empresa terceira que presta, nós não sabemos o nome, mas com certeza ela perdeu a conta dela, que era o iFood, né? Então a gente não precisa nem ir para outro exemplo. Muito bem colocado essa situação, viu, Guilherme? Porque é de se pensar mesmo. E se nós pegarmos também a lei, né, Ítalo, se você for auditado lá, a LGPD, ela já lhe garante ali, no caso, né, a parte de segurança ali, que você pode ser impedido de usar os dados, né? Aí tu Exatamente. imagina você, a sua empresa, não poder utilizar o seu sistema para poder atender o seu cliente. Isso é perda, né? Uhum. Então, Exatamente. isso consta na lei. O Ítalo tem mais propriedade para falar sobre. Quando a gente entra na LGPD, a situação fica bem mais complicada, né? Uma das perguntas que eu recebo muito dos clientes é assim, se vazar uns dados, eu estarei em desconformidade com a LGPD? Eu falei, não.
Esse aí está em desconformidade com a LGPD agora, nesse momento você está. Não precisa vazar os dados para você estar. Se vazar é pior ainda, mas se você não tiver feito tudo que a lei exige, você já está em desconformidade com a LGPD, né? Então, são muitos os cuidados que são necessários para as empresas em relação à LGPD, mas essa parte de impacto para a marca consegue ainda ser pior do que uma multa, do que uma autuação, né? Principalmente para aquele pequeno empreendedor que batalhou tanto, tem 10, 20, 30 anos para construir uma empresa, consegue fazer alguma coisa mais sólida ali, está começando a colher o fruto daquilo e de repente vem um impacto, né, negativo da sua marca para os seus clientes, para as empresas que você tem relacionamento e é pesado, né? É pesado para uma pessoa que batalhou tanto, porque o empresariado brasileiro é isso, né? São pessoas que vivem dos seus sonhos e constrói com muita dificuldade, né? A gente sabe que construir uma empresa aqui não é tão fácil e vai para cima dos seus sonhos e de repente pode se colocar em situações de extrema dificuldade porque não se atentou à segurança da informação, né? Então, acho que é um papel muito importante que a gente está fazendo. Eu agradeço muito o Guilherme pelo posicionamento que ele falou agora, o Antônio, né, que também abordou essa parte de documentação, o Henrique também, que sempre toca nesses pontos, porque, na verdade, é quase que um ato social mesmo, né, de um alerta para as pessoas que há saída para que continuem muito bem os seus negócios, né, com o auxílio de profissionais sérios de segurança da informação. Perfeito, perfeito, então. Agradeço aí. Então tá, pessoal. Acho que estamos chegando à nossa reta final aí. Se querem fazer umas considerações finais para o encerramento, fica à vontade aí. Rosivaldo também, não abriu o microfone ainda. Pode participar aí com a gente, colega. Antônio, palavras finais aí para nós encerrar. A sua estreia hoje também, né? Hoje é o nosso primeiro dia aí, eu estou aqui acompanhando um pouquinho mais de lado aqui, né? Mas o Ítalo, acho que ele fechou bem aí, né? Nós estamos aí com essa iniciativa, com esse propósito, não é à toa, né? É para poder auxiliar de forma informativa, que é o primeiro ato, né? É dar a oportunidade do nosso próximo, do nosso amigo empreendedor, como nós também somos, de abrir um pouco a visão dele. Olha, você sabia que você pode estar sujeito a essa situação, né? Então, assim, essa iniciativa nossa, ela é sensacional, né? Eu acho muito bacana quando me convidaram, o Guiral me convidou, eu falei, cara, vamos embora, porque é muito importante que a gente dissemine, né, essa cultura, dissemine esses conceitos básicos, para pelo menos começar a criar ali uma pontinha de dúvida, para o pessoal começar a se movimentar, né? Porque não está fácil, está sério, e volto a repetir, para todo mundo, né? Todos nós estamos em pé de igualdade a nível de segurança de informação. Todos nós precisamos cuidar da segurança da informação dos nossos dados, dos dados dos nossos clientes, porque, infelizmente, o negócio não está fácil, tá sobrando para todo mundo. Perfeito, perfeito, Antônio. Show. E comentando uma coisinha que o Pedro também falou ali, se nós pegarmos a parte da LGPD, quando ela surgiu ali no caso, né, foi para proteger, né, e aplicar, vamos dizer, regulamentar ali a questão, a forma como está sendo utilizado e manipulado e gerenciado os dados aí de informações pessoais, né, dados de pessoa física. Mas se nós pegarmos a visão da TI, não, me corrijam aí, mas se todas as empresas adotarem padrões, né, das boas práticas ali de governança de TI, para você se adequar à LGPD, é mais uma questão realmente de processo ali, ou de treinamento, capacitação, né? Porque para nós, na nossa visão, ela é algo relativamente simples se nós pegarmos boas práticas ali de gestão e governança de TI, né? Só que muitas vezes o que implica nisso, né? É que eu não quero aprofundar muito também na questão da lei,
Mas às vezes é o gestor, ou ele acha, ele não enxerga o valor, muitas vezes, naquele item, por não ser algo tátil, né, algo palpável. Ele, estou gastando tantos R$ 1.000 aí ano para algo que eu não enxergo. Se eu comprar um carro, se eu comprar um prédio ou algo, eu estou vendo aquilo ali. Então, existe uma questão cultural que é uma resistência, muitas vezes, dos gestores, principalmente os gestores das antigas, vamos dizer assim, que ele não enxerga aquele investimento que ele está fazendo. Então, isso é um dos pontos, né? Então, essa iniciativa nossa também é justamente disseminar essas informações aí, questões de boas práticas, a questão do uso correto, o uso adequado da tecnologia, né? E o quão isso é importante hoje para os negócios, né? Então, realmente, que bom, Tony, gostou aí, seja muito bem-vindo. Primeiro de muitas lives aí, com certeza vamos produzir muito aí com certeza. Nos próximos anos aí. Pessoal, então, acho que encerramos. Fechamos 1 hora aí de live. O previsto era meia hora, né, Guilherme? Me corrige aí, mas o papo às vezes vai fluindo tão bem que a gente passa. Não. Na verdade, essa nova série que nós estamos fazendo aqui no COP, nós estamos dando um pouquinho mais de atenção a cada grupo, né, de controle do NIST. Então, nós temos um tempinho a mais para poder discutir. Show, justamente para dar mais essa atenção, mais esse bate-papo. Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos aí. Então, acompanhe na semana que vem, a gente vai falar sobre o terceiro ponto do NIST, que é o detectar. Tá? Então, temos mais Na verdade, semana que vem nós vamos fazer o seguinte, né, Henrique? Semana que vem nós temos comemoração do Dia da Informática no dia 15. Então, nós vamos ter uma live alusiva ao Dia da Informática, falando um pouquinho sobre oportunidades novas que apareceram para as PMEs aí, com o 5G e outras tecnologias que estão chegando no Brasil. Depois nós continuamos na semana seguinte, nós continuamos com os grupos de controle. Verdade, falha minha. Perdão aí, pessoal. Exatamente. Na semana que vem vai ser diferente, vai ter um pouquinho fora do cronograma, mexer, não deixar passar em branco aí o Dia da Informática. Tá? Então, na segunda-feira aí, 6 da tarde, vamos ter uma live aí especial aí sobre o nosso dia aí. Pessoal, boa noite a todos. Bom resto de semana a todos. Amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira. Então, sextou. Sextou. Uma boa noite a todos. Obrigado, sucesso a todos aí e até mais. Até mais. Tchau.